Senhor Mário Pinheiro de Lima, não é isso? É, sim, senhor. O senhor é funcionário do município? Não, senhor. Nunca foi? Não sou agricultor. O senhor é agricultor. O senhor tem algum parentesco com alguma das partes aqui, do prefeito, ex-prefeito ou até o Desivan Guerra? Não, senhor. Não. O senhor tem um compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. O que é que o senhor sabe dizer aqui sobre essa ação aqui? Sobre entrega de material de construção. O que é que o senhor sabe dizer? Não, quem comprou e pagou foi eu, senhor Luiz. O senhor... Aí tem a gás. Lima... Tem a gás. Certo, esse material de construção que seria destinado para o senhor. O senhor recebeu de graça esse material? Como foi isso? Não, senhor. Recebi não. O senhor comprou? Comprei e paguei. Porque O o que eu ganho dá para mim comprar e pagar. O senhor comprou o quê? 10 sacos de cimento. Só isso? Só isso. O senhor recebeu outros tijolos, linhas, ripas, telhas, sanitário? Não, senhor. O que é que o senhor tem a dizer que o seu nome estava no bilhete encontrado na casa aí do prefeito? Não, eu não sei por que não. O senhor pagou quanto por esse saco de cimento? R$220. 10 sacos de cimento. A 22 cada saco. O saco é de quantos quilos? 50 quilos. O senhor comprou aonde? Comprei a crédito e paguei. Mas a quem? A crédito, lá em Francisco Dantas. O senhor já pagou esse Paguei, sim, senhor. a fatura? Senhor, como cliente de Cleto, Cleto vende o quê? O que é que ele vende? Rapaz, construção assim, de material para a gente construir, Que tipo de material? telha. E nessa época o senhor só comprou cimento. Só comprei o cimento. No bilhete aqui, encontrado na casa do prefeito pela Polícia Federal, está constando, junto ao item H da inicial, está constando aqui 1 milhete de tijolo, 10 caibros, 2 linhas, 50 metros de ripa, 500 telhas e 1 sanitário. O senhor comprou isso também? Comprei não, senhor. Já disse isso, doutor. Disse que não. Já disse que não. Eu perguntei isso aí. Ok. O senhor conhece a pessoa de Eládio? Elaide, Sim. conheço. Ele é meu sobrinho. Seu sobrinho. Foi ele quem foi quem foi deixar esse cimento na sua casa? Rapaz, eu vou falar para o senhor o seguinte. Eu trabalho aqui, Eu estou perguntando se ele foi deixar. Só isso. Se foi mas ele que foi deixar. quando eu cheguei, o cimento já estava lá em casa. Quando eu cheguei, já Então o senhor não viu quem entregou? Foi não, senhor. Somente, excelência. Tem excelência. O senhor conhece o prefeito da cidade? Ele está aqui nessa sala? Conheço o prefeito? senhor. O senhor, durante as eleições passadas municipais, o prefeito que está aqui ou o vice, alguma vez ofereceu algum material de construção, ou esse que está sendo dito aqui nessa audiência, para o senhor em troca de voto? Não, senhor. Ou o senhor ouviu falar na cidade que alguém tenha recebido algum material de construção em troca de voto? Esse assunto rolou, aconteceu na cidade, ele foi um assunto usual que as pessoas falaram na cidade, esse assunto? Não, senhor, de jeito nenhum. Eu pergunto outra coisa. Na época da eleição, o senhor
apoiou alguma candidatura, colocou alguma bandeira na sua casa de alguma cor, verde ou vermelha? Coloquei, sim, senhor. O senhor pode dizer qual foi a cor da bandeira que o senhor colocou na casa do senhor? A bandeira verde. A bandeira verde é a bandeira que apoia o lado do prefeito ou que apoia a oposição? Não, a outro partido. Você pode dizer o nome da pessoa, do outro candidato? Doutor Martins, que era o que... Então o senhor apoiou o candidato Dr. Martins? Botei minha bandeira na minha casa, a bandeira verde. E nessa época, mesmo assim, o senhor confirma então que comprou a Cleto, que é primo do prefeito, material de construção e pagou? Comprei porque era com meu dinheiro, eu podia comprar em qualquer canto. Estou satisfeito. Ministério Público? Sem pergunta. A senhora Antônia Catiene Cavalcante de Almeida. Sou eu, Catiane. Catiane. A senhora é funcionária do município? Graças a Qual é a Deus. sua profissão? Sou agricultora. Agricultora. A senhora é parente de alguém, amiga, muito amiga de uma das partes aqui? A senhora tem o compromisso então de dizer a verdade, sob pena de falso Sim. testemunho. Fez algum item aqui da inicial? B? B? B de bola? Isso. A senhora recebeu algum material de construção? Recebi, não. De quem eu recebo as coisas de minha mãe? Alguém lhe prometeu o material de construção? Não. Simplesmente eu fiz com minha mãe um orçamento e ela me deu ainda. Chegou a me dar eu ia fazer um salão. Começando a história. Aí eu fiz um orçamento com minha mãe. Aí só que depois eu não pude mais trabalhar, porque eu tô com asma. Aí eu não pude trabalhar e desisti. Não fiz mais, desisti e pronto. Ela me deu uma madeira, que ela ia comprar a Cléria. E pronto, não comprei o resto, porque eu não posso trabalhar. Vendi as coisas. O médico me tirou de pegar em produtos químicos. Certo. Isso foi que ano isso aí? Quando foi isso? Que Foi. Vocês foram lá fazer um orçamento, foi isso? Eu fiz com minha mãe e ela foi Mas que fazer época com o Cleiton. foi isso? Vixe, foi no começo do curso logo. Deixa eu ver quando foi. Foi bem em agosto, eu acho, de 2011. Vocês por não aí. receberam então? Nem chegaram nem a comprar? Mãe só comprou a madeira, porque ela ia comprar tudo, sabe? Aí ela comprou a madeira. Aí foi mesmo, quando ela comprou a madeira eu tive asma. Aí o médico disse que eu não posso trabalhar. Aí eu vendi tudo, porque na verdade ela me deu. As cores de salão ela me deu. Secador, pronto. Eu Sua mãe comprei todas recebeu as esse coisas. material de construção? Só a madeira? Mãe comprou somente a madeira, eu recebi. Ela pagou Ela pagou a madeira. ou recebeu? Não, ela pagou. Qual o candidato que vocês apoiaram? Eu votei em Dr. Marquinhos. A prefeitura? Sim, Excelência. Só para confirmar, a sua filiação, a senhora é a senhora é filha do seu Raimundo Sou. e filha de Dona Neta. Okay. A senhora conhece o seu Vladimir Rochelle, que é empresário na cidade de Francisco Dantas? Vladimir eu conheço. Conhece? Ele sabe informar o que ele vende? Vladimir vende imóveis. Vende imóveis, né? Então, a senhora sabe explicar o porquê o bilhete foi encontrado na casa do prefeito pela Polícia Federal, contendo o seu nome, o nome do seu pai e de sua mãe, e o carimbo desse empresário, uma lista de material de construção? Sei não, doutor. Eu não sei explicar como, porque a pessoa que eu fiz o orçamento foi com minha mãe levou até Cleiton. Se ele parou lá, como ele parou, eu não sei. Uhum. O que eu sei Sabe é isso. informar o que Cleto vende? Cleiton vende tudo. O que você pedir, ele vende. Ele tem um comércio, vende alimento, mata-bicho, essas coisas, e vende material de construção. Aí o que ele não tem, ele faz o pedido e... Somente, Excelência. Então, Excelência, queria indagar testemunha se Cleto vende há muito tempo esse material de construção. Desde que eu conheço ele, que ele vende. E ele vende só na época da eleição ou ele vende nas outras épocas também? Ele vende direto.
Eu indago também a testemunha, já que ela mora em Francisco Dantas. Hoje, se for em Francisco Dantas, é comum encontrar material de construção na frente das casas, as pessoas continuam construindo ou se foi só na época da eleição? Não, continua. Construir, a pessoa constrói todo tempo. Eu lhe indago outra pergunta, só para a senhora reconhecer se essa casa aqui da foto é a casa da senhora. Essa casa que tem a bandeirinha verde, tá com a seta. Tá muito bonito, por sinal, que ela não é assim, mas é. É a casa da senhora. E essa bandeira verde, então, na casa da senhora, significa que a senhora apoiou, como a Eu senhora vou- disse, o candidato? Votei. Doutor Marquinhos. Certo. Estou satisfeito também, Sância. Então, só para fechar realmente, o prefeito está aqui na sala e o vice-prefeito também, atuais. Durante a época da eleição, eles alguma vez abordaram a senhora ou a sua família oferecendo material de construção em troca de voto? Não, esse miserável nunca me deu nada. Tá, muito obrigado, Excelência. Eu queria fazer juntar isso. Testemunha Antônio Devan Isso. de Almeida. Profissão do senhor? Policial militar. O senhor quer seria contradita? Na verdade, é o mesmo que foi da audiência passada, de que a Certo. Vossa Excelência já deferiu, já tem as fotos, eu vou juntar também novamente, tem a declaração cheia no Facebook que já se opõe à atual municipalidade. Então, Agora, pelos mas mesmos motivos. Naquele caso, o deferimento foi em relação à pessoa Não, da Rio. o juiz perguntou se ele tinha alguma preferência política, ele já esclareceu que tinha, ele já de pronto já ainda Eu teve vou perguntar, o senhor tem interesse nesse processo? O Não, senhor eu. gostaria que ele, vamos dizer assim, que ele fosse cassado, ter essa opção política pelo adversário? Rapaz, eu queria que fosse feita a justiça, né? A justiça fosse feita. O que o senhor acredita por justiça? Eu acredito que a gente tem que fazer, como o administrador, ele tem que administrar e chegar no final do mandato, Não, com a reeleição, ele tem que fazer. Eu quero saber se o senhor tem interesse nesse processo. Tem. Então, vou ver com o declarante. Item, qual é o item? Isso. Senhor Devan, o senhor teve algum problema de saúde? Sim, ainda tem uma lesão de ligamento cruzado anterior no joelho direito. Foi alguém, a parte do prefeito, buscou, junto do vice-prefeito, ou o próprio prefeito, poderia ter sondado o senhor para Sondou, respeito inclusive. de alguma cirurgia, medicação, a respeito desse seu problema de saúde? O compromisso foi firmado para ser feita a cirurgia. Compromisso de quê? Compromisso dele fazer a cirurgia para mim. Dele arrumar essa cirurgia. Mas arrumasse como? Um particular? Não, ele não me informou como ele iria fazer. Não disse, ele disse que ia arrumar para o senhor. Ele disse que ia providenciar essa cirurgia. Quem disse? O vice-prefeito. Ribeiro. Bem, Por que ele foi, já que o senhor tem um apoio, claro, né? Por outra, né? Ele foi atrás do senhor para isso. não, no início eu não tinha declarado ainda em quem eu apoiaria. Foi nesse momento que houve esse... Foi nesse momento que houve a procura. Foi em que época isso? Ele procurou em 2010. Ele que procurou o senhor ou o senhor procurou ele? Ele procurou. Eu procurei. Eu formei, né? Todo mundo sabe o meu problema em Francisco Dantas. Ele soube e veio oferecer, né? Ele foi na sua casa? Não, ele me viu Onde foi? na rua. Onde foi esse suposto oferecimento dessa vantagem, dessa cirurgia? A gente tava em um bar. Qual bar? Se eu não me engano, foi o Pingo d'Água. Lá. Aí ele chegou, ele abordou e disse, como que foi as palavras A dele? gente conversou, né? A gente conversou, eu relatei que tinha um problema. Ele pediu seu apoio político? Não, ele não falou claramente, mas consequentemente eu venho a deduzir que Ele não pediu seu apoio, ele disse, eu vou lhe ajudar. ele disse que ia me ajudar no procedimento da cirurgia. Ele trabalha nessa área de saúde? Não, que eu saiba não.
Mas ele disse, vou lhe ajudar, mas não falou o que é isso. Não, ele disse que iria, né, tentar arrumar essa cirurgia. Agora a maneira... Aí ele ficou, o senhor entregou a ele a receita. Aí eu fiquei de entregar outro dia. Aí o senhor entregou. Entreguei. Aí, em razão de não ter acontecido essa cirurgia, aí o senhor ficou com raiva e apoiou o outro. Pô, Um dos motivos foi esse. dos motivos foi esse, né? Mas também teve a influência da família, né? Minha família também foi toda oposicionista, quase. Mas o senhor tinha expectativa de que ele desse em troco de apoio político. Eu tinha essa expectativa. Parte ao. Cidadão, o senhor relatou aqui que a promessa inicialmente foi feita em 2010, né? Esse processo foi feito em 2012. Como foi que se deu no decorrer desde a promessa inicial até chegar esses documentos aqui na casa do vice-prefeito? Ele fez a promessa inicialmente em 2010. Aí, quando não foi feito, né, foi marcada cirurgia, inclusive hoje, numa data que nem hoje, dia 10 de outubro. Aí eu esperei, não tive retorno, tentei contato telefônico, não consegui. Aí vi ele em outro momento, ele disse que tinha dado um problema, não informou o problema, e que iria fazer, iria ajeitar, de uma forma ou de outra ele ia ajeitar esse procedimento cirúrgico. Certo, mas essa promessa foi refeita agora em 2012? Ela foi refeita, renovada, né? Inclusive eu estava até esperançoso que iria ser feita essa cirurgia. Satisfeito, Excelência? Não, Excelência, eu tenho muitas dúvidas. Eu queria indagar o declarante. Nas primeiras eleições municipais em que Gilson foi candidato, o senhor apoiou quem? Gilson ou outro candidato? Eu apoiei o outro candidato. Então o senhor já era da oposição desde antes. O senhor falou não, que eu na dúvida. Cada eleição é um momento diferente. Eu fui contra ele na primeira. Ele se elegeu. Na segunda eu não sou obrigado a ir contra ele. Isso não é regra. Certo, então, mas o senhor não apoiou Gilson nas primeiras eleições. Não. Isso era um fato público e notório na cidade que o senhor era do lado oposto até então, não é isso? Isso. O senhor concorda com isso, então, né? Todo mundo na cidade sabia. Eu queria indagar também com relação a essa primeira abordagem. O magistrado perguntou ao senhor, mas não ficou muito claro. Quem foi que tocou no assunto primeiro? Foi o senhor que foi pedir ou ele que foi se oferecer para fazer isso? Olha, assim, a conversa surgiu, né? Eu fui policial militar e não poder exercer minha função como era para ser feita, por causa desse problema. Aí ele se sensibilizou com a causa. Certo. E falou comigo para... Então ele se sensibilizou com a causa ou ele queria o seu voto? É onde eu estou querendo chegar. Ele foi lhe pedir, ele foi lhe se sensibilizar porque ele faria isso por qualquer outra pessoa do município que estava passando por essa situação ou porque ele queria comprar o seu voto com a cirurgia? Eu creio que era atrás de apoio político, porque nos dois momentos era véspera de eleições. 2010 era véspera de eleição? 2010 e 2012 também. Quando foi renovada e estendida a promessa. 2012, eu queria que o senhor falasse exatamente como foi essa renovação, onde foi que se deu, alguém estava presente, quem foi que viu, porque o senhor falou que tentou contato telefônico que não conseguiu. Isso. Me explique aí 2012 como foi. A promessa ela foi estendida. E sempre que eu entrava em contato telefônico, ou pessoalmente, que não era constante eu ver ele dizia que estava procedendo, né? 2012, qual foi a época que o senhor teve contato com ele? Qual foi o dia? O dia, não sei precisar aqui para o senhor, não. Na época da eleição, quantas vezes? Porque o senhor falou que tentou contato telefônico, não conseguiu e por isso que se chateou e mudou de lado. Eu quero saber quando você falou com o vice-prefeito em 2012 sobre esse assunto. O dia eu não sei precisar para o senhor. Mas quantas vezes? Umas 2 vezes. Na época da eleição ou não? Em época da eleição. E nesse contato dessa época da eleição, ele pediu o seu voto em troca dessa cirurgia? Não, ele não falou abertamente em voto. E ele sabia nessa época da eleição que o senhor já era do outro lado oposto, já era público e notório na cidade? Não era. Não era público não era, na cidade, porque foi da eleição que o senhor apoiava o outro lado? Não era público. Não, teve tanto que teve as convenções, eu não participei das convenções. Nas primeiras manifestações eu não participei, né? Quer dizer, na esperança de que ele pudesse fazer. Certo, mas ainda assim, quando o senhor falou com ele não tocou no assunto de voto com o senhor confirma isso, então?
Não, até porque o problema em causa ali era ele fazer para depois Então o senhor ele está me cobrar. dizendo que o senhor concluiu, então, que acha que era de troca do apoio político, mas ele nunca disse isso para o senhor, ele nem nunca cobrou do senhor esse apoio político. Não é isso? É a conclusão do senhor, então. Não, eu dizer que ele falou em voto, ele não falou, até porque a causa, o problema ali estava sendo Então o senhor que concluiu isso, né? O senhor confirma, então, que é uma conclusão do senhor que ele pela queria apoio época, político. pela época que houve interesse nas duas vésperas de campanha, eu creio que sim. E eu lhe pergunto, atualmente, o senhor continua com esse problema? Continua com problema. E atualmente a prefeitura ou quem seja lá, a Secretaria de Saúde, continua tentando resolver isso para o senhor ou não? O senhor hoje Não. continua indo atrás ou... Eu tô atrás aí de colocar via SUS. E o senhor sabe dizer se em casos parecidos com o do senhor, a prefeitura ou o vice-prefeito ou prefeito ou a Secretaria de Saúde pode tentar conseguir cirurgias via a administração pública? O senhor conhece algum Não caso? tenho conhecimento. Mas eu estou satisfeito, excelência. Sem pergunta, excelência. Testemunha Francisco Sabino de Souza, é isso? Isso. O senhor tem algum apelido, senhor? É Chico. Chico de Dário? Chico Dara. Senhor Francisco, eu pergunto, o senhor é funcionário do município? A minha mulher é. Mulher, comissionada ou efetiva? Sabe? É SG, concursada? SG. É concursada ela? É não. O senhor é o quê? Agricultor? Agricultor. O senhor tem alguma relação de amizade ou inimizade com alguma das pessoas aqui? Só amizade. Só amizade. Como o senhor é amigo de todo mundo lá no município? Todo mundo. Graças a Deus não tenho. Ok. O senhor tem o compromisso de dizer a verdade e sob pena de Falar a verdade. falso testemunho, certo, senhor? Falar a verdade. O senhor reside no sítio Jacu? Moro lá. O senhor recebeu alguns tijolos? Recebi um tijolo que eu comprei. O senhor comprou esse tijolo? Quem comprou foi eu. O senhor comprou quantos tijolos? 1.500 tijolos. O senhor pagou quanto por esses tijolos? Paguei 480 conto. O 480 senhor reais. teria dito que pagou R$ 1.500 nesse tijolo? Nunca falei isso. Eu nunca falei isso. O senhor comprou a quem e quando isso aí? Comprei a Cleto. O Larry, né? Larry Cleto, né? Vereador, né? Certeza. Mas eu comprei a Cleto mesmo, não foi o Larry não. Assim, é o pai dele, é isso? É o pai dele, eu Pai comprei a dele. Cleto, não foi o Larry não. O Cleto é do mesmo lado do prefeito, né? Eu não sei, né? Eu Sabe não dizer? sei não, senhor. Não sei falar isso aí, né? Então o senhor pagou esse tijolo. Paguei os tijolos. Quem foi deixar na sua casa? Quem foi deixar foi o caminhão de Cleto. O senhor pagou já esses tijolos? De que forma o senhor pagou esse tijolo? Eu paguei todinho de Dinheiro. uma, paguei todinho de uma vez porque a minha mulher tinha tirado o direito. Aí eu aproveitei e paguei logo de uma vez, porque não é só a pessoa não só tem um tijolo para comprar, tem outros material, né? O senhor é casado com Maria do Rosário Alves, né? Com certeza. Quem foi lá comprar? O senhor ou a sua esposa? Quem comprou foi eu. Sua esposa não teve nada a ver com Não, ele? eu peguei, ela me entregou o dinheiro e fui comprar o rapaz. Sua esposa não foi com o senhor? A esposa não foi comigo, eu comprei só. Fui lá e comprei. O que o senhor tem que explicar que foi encontrado um bilhete com telhas, madeira, com o nome da sua esposa? Não, ninguém comprou telha nem madeira não, só comprei o tijolo. Eu só comprei o tijolo, não comprei telha nem madeira não. Ok. Parte autora? Passa o processo só para confirmar.
senhor estava no momento em que a polícia militar fez a abordagem do caminhão, quando estava fazendo a entrega? Eu estava no momento. Certo. O senhor conversou com o policial naquele Conversei com o momento? policial. Em algum momento o senhor conversou com o policial afirma no boletim de ocorrências, no depoimento dele, que o senhor tinha afirmado que tinha comprado por R$ 1.500 esse tijolo. Não falei isso não falei isso não. Por qual motivo esse policial estaria mentindo? O senhor Rapaz, está é informado? o seguinte, o caminhão veio deixar esse tijolo lá na volta das 4h30. Aí era em época de política, eles seguiram o caminhão. Denunciaram lá sem nenhuma precisão, porque o tijolo é meu, paguei, não tinha. A nota fiscal, por que, é que o senhor não apresentou Eu no tenho momento? aqui, Não, no momento que porque foi no apreendido. momento eu não me lembrei, né? Mas o senhor tinha no momento essa nota fiscal Eu ou só tinha. foi pegar no outro dia? Eu tinha a nota fiscal, mas na hora não me lembrei. O senhor sabe informar o que é que seu Cleto vende no depósito dele? Eu sei informar. Ele Informe. vende tijolo, telha, madeira. Pronto, só isso. Só isso? Não Só vende isso. nada mais? Não, cimento, ele vende cimento também. Cimento, né? É verdade. O que causa estranheza é porque o próprio Cleto, no depoimento em outra audiência aqui, disse que só vendia tijolo, telha, cimento e brita. Então o senhor, madeira, ele vende também madeira, tem certeza? Ele vendia, não sei se ele deixou, faz muitos anos que ele negocia, né? Faz muitos anos que ele negocia, eu não sei se ele deixou, né? Porque eu mesmo já cheguei a comprar madeira a ele. Uhum. Sua esposa sabe ler e escrever? Sabe. Pouco mais sabe. Qual a sua preferência partidária nessas eleições de 2012? A minha preferência? Partidária, no voto. O senhor votou no atual prefeito, no candidato da oposição? Qual a sua preferência? A minha preferência, amigo, é o seguinte, isso ninguém pode, né? Eu falei, é o seguinte, eu não tinha compromisso com o seu ninguém. Meu voto, eu votava com quem eu quisesse. Se não quiser dizer, responder isso, né? Eu não tinha compromisso com o seu ninguém, eu votava com quem eu entendesse, com quem eu quisesse. Eu não tava, né? Essa casa aqui é do senhor? Essa casa aqui é lá do meu patrão. Essa casa aqui é do meu patrão lá de Porto Alegre. Isso aí foi filmado, mas o negócio foi errado, isso aí. É lá de Porto Alegre, o rapaz nem achou bom. Não tinha nada a ver eles chegarem e filmar a minha casa. Aqui eu moro. A minha casinha que eu tenho lá é a casinha do governo que eu ganhei. Ainda estou ajeitando por lá, nem entrei para morar lá ainda. Somente, Excelência. Excelência, alguma vez durante as eleições municipais do ano passado, o prefeito que está aqui na sala ou o vice-prefeito abordaram o senhor oferecendo material de construção em troca de voto? Isso aconteceu? Nunca. Mas de ouvir falar por alguém que, lá da cidade, da sua vizinhança, ou de qualquer pessoa da cidade, essa história aconteceu na Aconteceu, cidade? não, E que não. o prefeito ofereceu material de construção na época da eleição em troca de voto? De forma nenhuma. Cleto, ele comercializa material de construção há quanto tempo na cidade? O senhor sabe dizer? Não sei, amigo. Isso aí eu não sei afirmar. Mas é há muito ou pouco tempo? É mais de 10 anos ou menos Rapaz, de 10 anos? eu acho que faz mais de 10 anos. Faz muito mais de 10 anos que ele negocia. E ele comercializa isso em qualquer época ou só na época da eleição? É qualquer época, é direto. Tem outra pessoa na cidade, além dele, que faz essa... Tem não, só ele. Não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos autos, por gentileza. Acho que lá O não juiz tem. perguntou ao senhor com relação a um bilhete que foi apreendido de uma agenda que pertence a Cleto. O senhor sabe dizer, por um acaso, se essa letra aqui pode ser da esposa do senhor, que ela por acaso pode ter feito e deixado lá com... Tá ok? Ok, então. Não, tá ok. Não tem. Mas, não, então você não sabe dizer se é um orçamento, se ela bolsou lá, se ela entregou isso a Cleto, que isso foi encontrado lá na... De forma nenhuma. Estou satisfeito. Alguma coisa mais aí? Não satisfeito. Ministério Público Eleitoral? Sem pergunta. A senhora Tânia Maria Braz Pereira, né? Sim, Excelência. A Tânia já adiantou que a senhora é comissionada, né? É ligada Coordenadora a isso aí a gente não nega não. parte. Né? Então eu vou ouvi-lo como declarante. Porque na verdade Sim. a agenda dela foi apreendida. Interessante. Por isso que eu acho importante Até eu esclarecer interesse, para né? não ficar nenhuma... A senhora Tânia, qual o item da inicial? Não fazemos... Na verdade, o mais importante é ela falar de uma passagem, né? De uma passageira que foi encontrada na... Qual o item, doutor? Não é? Isso acho que é a única coisa da Qual o agenda item, dela. doutor, da inicial? É o item L. L.
foi uma agenda 2012 Aspec. Aí essa Antônio, uma bolsinha, não foi, Milton? é a senhora. Não, essa daí é. Não, é da Aspec. Essa é da esposa do prefeito. Tem certeza que é L? L? É essa aí mesmo. Essa ainda não, entendeu? Essa anotação que eles. Então é o seguinte, teve consta na inicial em que seu nome. Não é o nome dela, Excelência. Na realidade, aqui é o caso de uma situação de uma passagem para Dona Ednete. Mas o que o doutor quer dizer é porque essa agenda alega-se que seja dela, Ok. que foi encontrada na casa do prefeito. O senhor foi encontrada uma agenda da senhora com algumas anotações, entre elas passagens aéreas, alguma coisa desse tipo, anotações a respeito de passagem aérea para algumas pessoas. O que é que a senhora tem a dizer sobre isso? Excelência, acerca dessa passagem da senhora Ednete, foi a irmã Erineide nos procurou para fazer uma pesquisa, por eu ter mais acesso e ter mais conhecimento, né, acerca de passagens, de agência de passagens. Então a senhora iria fazer essa cotação na internet, é isso? Isso. Essa passagem. Isso. A senhora chegou a fazer essa passagem, essa cotação, emitir essa passagem? Não, emitir não, Excelência, eu cheguei a fazer a pesquisa para a senhora Erineide, irmã da senhora Ednete. Mas que ela comprou e emitiu essas passagens? Não, aí se ela comprou, apenas eu fiz a pesquisa e passei o resultado para ela. Mas se ela comprou, não, eu não sei informar. Não foi comigo, Excelência. Não sabe dizer se ela viajou? Não, Excelência. Não sabe dizer? Não. E parte ré? Eu tenho, Excelência, alguns esclarecimentos. Tânia, no bilhete aqui, da forma como está escrito, sugestiona que é como se fosse Larry Gilson depositar e 800 Ednet. A senhora manuseando aí, já que a agenda era da senhora, a senhora se lembra se Larry Gilson, quero perguntar isso para tinham que depositar R$800 para essa mulher vir? Explique isso, porque era... Não, senhor. Este depositar é uma obrigação, foi uma das minhas obrigações de lembranças mesmo que a gente anota em agenda, que eu tinha que fazer depósito na conta de campanha do senhor Larry e do senhor Gilson. Então, esses R$800 aí, com referente ao valor da passagem, tem alguma relação com Larry Gilson depositado? Nenhuma relação, senhor. Eles compraram ou pagaram a passagem da senhora? Não, senhor. Eu indago mais. A senhora estava lá na busca e apreensão na casa? A senhora Estava. A senhora acompanhou tudo o que aconteceu na busca e apreensão? Acompanhei. Houve alguma coisa, algum fato dentro da apreensão dessas agendas que demonstrasse alguma conotação eleitoral, algum favorecimento para a campanha do candidato Gilson com as apreensões? Não, senhor. Eu pergunto à senhora também, foi apreendido um dinheiro na casa do prefeito Gilson. A senhora sabe precisar onde é que esse dinheiro foi encontrado? 6. Aonde foi? Na gaveta do birô, na segunda gaveta do birô. Certo. Esse dinheiro tinha alguma relação, algum pedido de voto perto do dinheiro? Ou tinha alguma coisa a ver com comprar voto? Era um dinheiro miúdo? A senhora sabe informar? Não, senhor. Estava à mostra para as pessoas que tinham entrado pela casa, como se fosse estava na segunda gaveta do birô. A senhora trabalhou na campanha e confirma que trabalhou na campanha? Confirmo. Eu lhe indago. A senhora fazia anotações relativas à campanha e fazia anotações da prefeitura na sua agenda? As minhas obrigações diárias, algumas lembranças que eu tinha obrigações e eu anotava, que era minha agenda particular, tinha anotações particulares, anotações pessoais e algumas anotações administrativas. Certo. E nessa agenda da senhora, se encontrou alguma coisa que demonstrasse compra de voto ou pedido de voto de alguém das anotações da campanha, ou alguma coisa relativa à compra ou troca de voto de algum eleitor? Não, senhor. A única coisa que tem essa anotação da... Sim, senhor. Tá, estou satisfeito, senhor. Obrigado. A senhora relata, uma pergunta feita pelo advogado que fez,
que o depósito que a senhora faz referência na anotação de R$800, ao lado do nome de Larry Gilson, seria referente ao depósito de campanha, certo? Mas na mesma folha consta ao lado uma referência de ida e volta. Não, senhor, eu não fiz me desculpe, senhor, eu não fiz referência aos R$800 em depósito de campanha. R$800 está ligado à pesquisa que eu fiz para passagem. Depositar é uma anotação minha de obrigação, que eu tinha que fazer um depósito na conta das campanhas dos candidatos. É só para a senhora ver aqui a imagem. Não, Um tá do lado do outro, né? Mas isso aqui é porque a gente anota, né? Que pega a agenda e a gente faz anotações seguidas. Em que se refere esse dinheiro que foi apreendido pela Polícia Federal? Esse dinheiro faz referência lá para a Polícia Federal, que foi apreendido dentro de uma impressora. O policial federal que fez o relatório estava mentindo? Olha, o dinheiro estava na segunda gaveta do birô. Então, nesse caso, o delegado federal, a Polícia Federal, eu não estou afirmando, eu só estou afirmando o que eu vi, que eu acompanhei a busca por completa, senhor. Somente. Ministério Público? Sem pergunta. Sem pergunta. Excelência, eu dispenso as minhas próximas testemunhas.